Olá e bem-vindos! Se aprender português está nos planos, então chegaram ao sítio certo. A ideia de começar a aprender uma língua nova é fantástica, não é? A gente imagina-se logo a conversar, a viajar, a mergulhar numa cultura completamente diferente. É super motivador. Mas, vamos ser honestos, esse entusiasmo inicial pode, muito rapidamente, transformar-se numa enorme dor de cabeça. Por onde é que se começa? Que livros? Que aplicações? E a pergunta de US$ 1 milhão: português de Portugal ou do Brasil? De repente, parece uma montanha impossível de escalar. Pois bem, o objetivo aqui é precisamente desmontar essa montanha, peça por peça, e dar um mapa claro para começar esta aventura. E olhem, esta citação da Migaku acerta em cheio, não é verdade? Quem já tentou aprender uma língua conhece bem esta sensação. Entramos numa livraria ou pesquisamos online e somos bombardeados com uma quantidade absurda de opções. Livros, cursos, apps que prometem fluência em 3 meses. Mas a realidade muitas vezes é bem diferente. Muitos desses materiais ensinam uma gramática tão formal, tão certinha, que depois ninguém fala assim na rua. Ou então apresentam diálogos tão robóticos e sem alma que até desmotiva. É por isso que saber filtrar, saber escolher as ferramentas certas desde o início, é absolutamente fundamental para não perdermos o balanço e a motivação. E porquê é que vale a pena ter esse trabalho todo? Bem, porque não estamos a falar de uma língua qualquer. 260 milhões de pessoas. É muita gente. Pensem bem nisto. O português é uma língua gigante, com uma presença global incrível. Não é só a língua oficial de Portugal, aqui na Europa, e do imenso Brasil, na América do Sul, é também a língua de países fascinantes em África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e até tem uma presença forte na Ásia, em sítios como Macau. Portanto, aprender português não é só aprender umas palavras novas. É literalmente ganhar uma chave que abre as portas para um mundo de culturas, de músicas, de literaturas e de pessoas em 4 continentes. E é aqui que voltamos ao dilema inicial, aquela paralisia que ataca muitos iniciantes. A ironia é que a enorme quantidade de recursos, que devia ser uma coisa boa, acaba por se tornar um problema. Começamos a pensar, ok, mas qual variante devo escolher, europeia ou brasileira? E qual é a melhor aplicação? Devo começar pela gramática ou tento falar logo? E se eu escolher mal? Esta avalanche de perguntas pode ser o suficiente para nos fazer adiar o começo. Pois bem, esta análise foi pensada exatamente para desfazer este nó, para oferecer um caminho, passo a passo, para que as primeiras decisões sejam as mais acertadas e, acima de tudo, as mais simples. E a primeira, a mais importante, a decisão fundamental que qualquer pessoa tem de tomar logo à partida, é esta: qual dos dois caminhos principais seguir? Português europeu ou português do Brasil? E atenção, isto vai muito para além de uma simples preferência de sotaque ou de som. Esta escolha vai influenciar tudo: o vocabulário do dia a dia, algumas regras de gramática, os materiais que vamos usar e até a cultura com que vamos ter mais contacto. Por isso, vamos analisar as diferenças em detalhe para que esta escolha seja feita de forma consciente e, claro, alinhada com os objetivos de cada um. A primeira coisa que se salta logo aos ouvidos de quem está de fora é a sonoridade, a música de cada variante. E são muito diferentes. O português europeu tem um som mais fechado, mais rápido. A sua característica mais famosa e talvez a mais desafiadora para quem aprende é a tendência para comer as vogais que não são acentuadas. Elas quase que desaparecem, o que dá à língua um ritmo muito particular, mas que pode ser difícil de decifrar no início. Em contraste, o português do Brasil é muito mais aberto, mais melódico, quase cantado. O ritmo é mais lento e cada sílaba, cada vogal é pronunciada de forma muito clara e distinta. É por esta razão que, de um modo geral, a variante brasileira costuma ser considerada um pouco mais fácil de entender para quem está a dar os primeiríssimos passos. Mas as diferenças não ficam só no som. Longe disso. O vocabulário do cotidiano pode ser surpreendentemente distinto. Reparem nestes exemplos básicos. Se em Lisboa se espera pelo autocarro, no Rio de Janeiro apanha-se o ônibus. Para ligar a alguém, em Portugal usa-se o telemóvel, enquanto no Brasil se pega no celular. E se num dia quente de verão apetecer algo fresco, em Portugal pede-se um gelado, mas no Brasil o que se quer é um sorvete. E atenção, isto não são palavras raras ou técnicas, são coisas do dia a dia. Isto mostra na perfeição como a língua evoluiu de forma independente em cada lado do oceano, criando as suas próprias palavras para as coisas mais comuns. E depois, claro, temos a gramática. E há aqui uma diferença que muda por completo o tom de uma conversa informal. Em Portugal, para falar com amigos, família ou colegas de forma descontraída, a norma é usar o pronome tu. O você é guardado para situações mais formais, para mostrar respeito ou quando não conhecemos bem a pessoa. Agora, no Brasil, na maior parte do país, a história é outra. O você é usado em quase todas as situações, mesmo as mais informais entre amigos.
O tu ainda existe em algumas regiões, mas o você domina. E isto não é só uma questão de escolher uma palavra, muda a conjugação do verbo que vem a seguir e, no fundo, todo o feeling da conversa. Portanto, depois de ver estas diferenças todas, a pergunta mantém-se. Então, como é que se escolhe? A resposta, curiosamente, não está nas características da língua. A resposta está dentro de cada pessoa que quer aprender. Não existe uma variante que seja objetivamente melhor ou mais correta que a outra. São apenas diferentes. A melhor variante, a escolha certa, é aquela que se encaixa na perfeição com os nossos planos, com os nossos interesses, com as nossas motivações. Vamos então ver um esquema simples para ajudar a tomar essa decisão. Antes de avançar, vale mesmo a pena parar um segundo e fazer uma reflexão honesta. Qual é a minha principal razão para querer aprender português? É que a resposta a esta pergunta é a bússola que vai apontar para o caminho certo. Será que o objetivo é fazer aquela viagem de sonho a Portugal e poder pedir um pastel de nata sem hesitar? Ou será que é por motivos profissionais, para comunicar com uma equipa que está no Brasil? Ou se calhar é algo mais pessoal, uma paixão pela música angolana, pelos livros de José Saramago ou pelas séries brasileiras? Ter clareza sobre o porquê vai tornar a escolha do qual incrivelmente simples e óbvia. Vamos a cenários práticos. A escolha pelo português europeu faz todo o sentido se os planos estiverem focados em Portugal. Se a ideia é viver cá, passar uma longa temporada ou simplesmente viajar pelo país, a escolha é mais de cópia. Mas não se fica por aqui. O português europeu é também a variante de referência para os países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, se houver um interesse em conectar-se com as culturas de Angola ou Moçambique, esta é a base. E claro, para quem é apaixonado por literatura e sonha ler Fernando Pessoa ou essa de Queiroz no original, ou para quem pondera estudar numa universidade portuguesa, não há que hesitar, o caminho é este. Por outro lado, se o foco, a paixão ou a necessidade apontam para o gigante sul-americano, então o português do Brasil é a escolha natural. Com mais de 200 milhões de falantes, o Brasil tem uma influência cultural e económica imensa. Se o trabalho envolve empresas brasileiras, se há família no Brasil, ou se a banda sonora da vida é bossa nova, samba, ou se não se perde um filme do cinema brasileiro, então mergulhar nesta variante é o passo lógico. E como já vimos, tem aquela vantagem de a sua pronúncia mais clara poder ser um incentivo extra e tornar a fase inicial da aprendizagem um pouco menos intimidante. Muito bem, a grande decisão está tomada. Já se sabe se o destino é Lisboa ou o Rio. Mas a jornada está só a começar e, como em qualquer boa aventura, há sempre alguns obstáculos pelo caminho. Agora vamos falar das armadilhas mais comuns, aqueles erros clássicos que quase todos os falantes de inglês cometem quando aprendem português, seja qual for a variante. E a ideia aqui não é assustar ninguém, muito pelo contrário, é conhecer o terreno. Saber onde estão as armadilhas é o primeiro passo para nos desviarmos delas com sucesso. E aqui está ele, o erro número 1, a suposição mais comum e provavelmente a mais prejudicial. Por favor, ouçam com atenção. Português não é espanhol. Sim, as línguas são primas, vêm da mesma família latina e na escrita muitas palavras são parecidas ou até iguais. Mas a pronúncia vive num universo completamente à parte. O português está cheio de sons nasais, de chiados, de vogais fechadas que simplesmente não existem em espanhol. Tentar ler uma palavra em português com as regras do espanhol é o caminho mais rápido para não sermos entendidos e para ganharmos vícios de pronúncia difíceis de corrigir. Esqueçam essa comparação, a sério. Outro conceito que costuma dar um nó na cabeça de quem vem do inglês é o género gramatical. Em inglês, os objetos não têm género, são neutros. Uma mesa é it, um livro é it. Simples. Em português, tudo tem género. Uma mesa é feminina, é ela, por isso dizemos a mesa. Um livro é masculino, é ele, e dizemos o livro. E a pergunta lógica é: mas qual é a regra? E a resposta é: não há uma regra universal. É uma questão de memorização. Por isso, a melhor dica de todas é esta. Quando aprenderem uma palavra nova, aprendam-na sempre com o artigo à frente. O carro, a casa, o problema. Com o tempo, isto torna-se automático. E aprofundando um pouco mais os sons, temos de falar da imagem de marca do português, as vogais nasais. Aquele som ã que encontramos em palavras como pão, mão ou coração. Este som não existe em inglês e a tendência natural é tentar pronunciá-lo como um A seguido de um N ou de um O, mas não é nada disso. O som nasal é produzido quando o ar passa pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. É um som que vem mais de dentro. Dominar estes sons é um passo de gigante para soar menos estrangeiro e muito mais natural. É um dos grandes segredos para uma boa pronúncia. E depois chegamos ao Monte Everest da gramática portuguesa. Os verbos. A conjugação verbal em português é famosa pela sua complexidade. Um único verbo pode ter mais de 40 formas diferentes, dependendo da pessoa, do tempo, do modo.
É muito fácil abrir uma gramática, olhar para aquelas tabelas intermináveis e sentir uma vontade imediata de desistir. Mas calma. O conselho mais importante que se pode dar a um iniciante é: não se preocupem com a perfeição gramatical no início. O objetivo é comunicar. É 1000 vezes mais importante conseguir fazer-se entender com o verbo no tempo errado do que ficar em silêncio por medo de cometer um erro. A precisão e a correção vêm com o tempo, com a prática, com a exposição à língua. Ok, já temos o destino traçado e já conhecemos os desafios. Agora vamos à parte prática. Como é que se constrói um plano de estudos que funcione? A ideia de aprender uma língua apenas com um livro de gramática e um dicionário pertence ao passado. A abordagem moderna e muito mais eficaz é criar o nosso próprio kit de ferramentas, onde combinamos vários recursos. Cada ferramenta vai servir para treinar uma competência específica, uma para a pronúncia, outra para o vocabulário, outra para treinar a audição. É como montar o nosso próprio ginásio de línguas em casa, à nossa medida. E como é que pode ser este plano de treino na prática? É mais simples do que parece. Para a pronúncia, um truque fantástico é pegar em livros para crianças e ler em voz alta. O vocabulário é simples, as frases são repetitivas e isto permite-nos focar apenas nos sons sem a pressão de ter de entender tudo. Para o vocabulário, aplicações de repetição espaçada, como a Drops, são ótimas para memorizar palavras e, muito importante, o seu género. E para treinar o ouvido, que é talvez a parte mais crucial, a solução é a imersão. Ouvir podcasts sobre temas de que gostamos, ver séries ou filmes em português, tudo isto ajuda a habituar o cérebro ao ritmo e à velocidade da língua falada por nativos. No meio de todas estas dicas e ferramentas, há uma verdade que é, talvez, a mais importante de todas. De nada serve ter a aplicação mais moderna ou o livro mais recomendado se não houver interesse ou prazer em usá-los. Se alguém adora cozinhar, então deixe procurar blogs de receitas e programas de culinária em português. Se a paixão é o desporto, então que ouça os relatos dos jogos. O verdadeiro segredo para ser consistente e não desistir a meio é encontrar materiais que sejam genuinamente interessantes e divertidos. A consistência a longo prazo vem do prazer, e é essa consistência que nos vai levar à fluência. E assim chegamos ao fim deste nosso roteiro. A esperança é que aquela sensação inicial de paralisia tenha dado lugar a um plano de ação muito mais claro e motivador. A escolha entre o português europeu e o brasileiro é uma decisão pessoal, baseada nos objetivos e nos sonhos de cada um. As ferramentas estão aí, muitas delas à distância de um clique. Por isso, a única pergunta que realmente importa no final de tudo é esta: para que servirá este novo poder? Qual será aquela primeira conversa, aquela primeira piada, aquela primeira ligação humana que se sonha ter em português? É importante pensar nisto porque é essa motivação, essa imagem na nossa cabeça, que vai servir de combustível para esta longa, mas incrivelmente recompensadora viagem. Boa sorte! You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.